Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal caso você não seja inscrito. O assunto do vídeo hoje é: na Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a Bíblia também diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Afinal, Deus se arrepende ou não? Deus se arrependeu de ter feito o homem mesmo? Vamos lá. Esse é um assunto muito importante e interessante para a nossa vida. O primeiro ponto que a gente deve analisar é que a Bíblia ela não tem contradições. E o que é isso? A Bíblia ela não se contradiz. A Bíblia ela não diz algo e depois fala algo contrário daquilo, algo totalmente diferente. Claro que não. Então, tem alguma coisa aí. Por que é que ela diz que Deus não é homem para que se arrependa e também diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, vai falar: e Deus se arrependeu por haver feito o homem, e isso pesou-lhe o coração. Vamos lá entender o que é que significa isso. Primeira coisa de tudo, Deus se arrepende ou não? Olhando para a Bíblia Sagrada e para Deus, a gente pode concluir que Deus não se arrepende, porque se arrepender seria contrário a Deus, porque ele é alguém, ele sendo Deus, ele sabe do amanhã. Ele sabe de todas as coisas e nada surpreende Deus. E para que ele viesse se arrepender, isso significaria que algo o surpreendeu, mas nada surpreende a Deus. Ele sabe de tudo, de todas as coisas que irão acontecer ou que já aconteceram, porque ele é o dono do tempo. Então, Deus não se arrepende. Mas então por que é que lá no livro de Gênesis diz: e Deus se arrependeu por haver feito o homem? Vamos lá, isso é bem interessante, porque lá em Gênesis capítulo 6, versículo 6, quando diz: e Deus se arrependeu por haver feito o homem, no original, esta palavra, aquela palavra, não é se arrependeu. Mas por que é que traduziram como e Deus se arrependeu? Se você for olhar em algumas traduções bíblicas, você vai ver escrito dessa forma: e Deus se entristeceu por haver feito o homem. Então a gente já vê uma grande diferença aí entre se arrepender e se entristecer. Mas vamos lá para mais um ponto. Nem a palavra entristecer está certa e nem a palavra se arrepender está certa. Por quê? Porque existem linguajares, frases, palavras em várias línguas, em diversas línguas, que não há tradução para elas, porque é algo próprio daquela língua, daquele país, daquele local. Existem linguajares, palavras, jeitos de falar da língua portuguesa que não se traduz para outra língua, porque isso é algo próprio desse país. Do mesmo jeito são com as línguas originais da Bíblia. Quando a Bíblia ela diz: e Deus se arrependeu de haver feito o homem, se a gente fosse traduzir de uma forma literal ali naquele texto, a gente iria traduzir da seguinte forma: e Deus suspirou profundo, ou e Deus suspirou profundamente. E o que é isso? Olha só que interessante. Se a gente fosse traduzir literalmente do original como está, poucas pessoas entenderiam o que era isso. Porque se a gente colocar e Deus suspirou profundamente ali, muita gente ia dizer: mas o que é que significa isso? Não entenderia o sentido daquela palavra. E o que é suspirar profundamente? Suspirar profundamente é um grande sentimento de quase arrependimento. É um sentimento de tristeza profunda. Quando alguém suspira profundo, é como se essa pessoa chegou no ápice, no limite. É quando ele olha para algo e faz.
Deu para entender? O suspirar profundo aqui é quando Deus olhou para a situação da humanidade e não se surpreendeu, porque nada surpreende Deus. Mas ele olhou para aquilo ali e viu que realmente o homem, a humanidade, que ele construiu, que ele fez, que ele deu a vida, estava naquela situação. É como a gente tem um linguajar popular aqui no Brasil que é como se tivesse caído a ficha. Ele viu que realmente aquilo estava acontecendo. Porque uma coisa é você saber que algo vai acontecer. Outra coisa é você presenciar, viver, ver. Claro que a gente, quando está falando um pouco a respeito de Deus, é um pouco diferente do ser humano. Mas é mais ou menos por aí. A expressão "e Deus suspirou profundo", ou Deus suspirou profundamente, é um sentimento de extrema tristeza. Então, por isso que muitas pessoas traduziram como arrependeu-se. Porque se traduzir ele como "e Deus se entristeceu por haver feito o homem", fica algo muito banal. Ah, Deus apenas se entristeceu. E quando traduz "e Deus se arrependeu", passa um pouco do ponto. Ou seja, quando nós se deparamos com situações como essa, a gente tem essas questões de e por que é que a Bíblia diz que Deus não se arrepende e outra hora diz que Deus se arrependeu? É por causa da tradução. O mais próximo que encontraram para traduzir aquela palavra foi "e Deus se arrependeu por haver feito o homem". Mas ali Deus não se arrependeu. Afinal, se Deus tivesse se arrependido, ele não teria escolhido Noé para continuar a humanidade. Deus havia se entristecido profundamente pelo que estava acontecendo com a humanidade. Então, ele destrói toda a carne da humanidade através do dilúvio, mas mantém Noé e sua família a salvo, e também os animais. Então, Deus, ele suspirou profundo. Ele se entristeceu profundamente por haver feito o homem, por estar presenciando aquilo. Tanto que logo em seguida diz: "e isso pesou-lhe o coração". E isso entristeceu o coração de Deus. Então, está respondida a pergunta: Deus se entristece? Ou melhor, Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende, porque nada surpreende a Deus. Nada foge do olhar de Deus. Deus não se arrependeu de ter feito o homem. Ele suspirou profundamente. Ele se entristeceu de uma forma profunda por o homem ter se desviado dos preceitos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe tua vida, fique com ele e até a próxima, se assim Deus permitir.